Você já se perguntou quantos segredos estão por trás da armadura mais icônica dos filmes de super-heróis? Hoje vamos mergulhar em curiosidades fascinantes sobre o Homem de Ferro, o gênio, bilionário e filantropo mais querido do universo Marvel. Vamos explorar detalhes dos bastidores, a história dos quadrinhos e até mesmo as inspirações tecnológicas que deram vida a essa lenda. Se você é fã do Tony Stark, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir essas curiosidades incríveis que vão te fazer olhar para o Homem de Ferro de uma maneira totalmente nova. Você sabia que o primeiro filme do Homem de Ferro, lançado em 2008, foi um grande risco para a Marvel Studios? Na época, a Marvel estava em uma situação financeira delicada e apostou todas as suas fichas no personagem, que nem era tão popular quanto outros heróis, como o Homem-Aranha e o Hulk. Além disso, o estúdio não tinha os direitos de personagens mais conhecidos, como os X-Men e o Quarteto Fantástico, que estavam com outras empresas. E mais, Robert Downey Jr., que hoje é inseparável do papel de Tony Stark, não era a primeira escolha para o papel. Outros atores, como Tom Cruise, chegaram a ser considerados. No entanto, a aposta em Downey Jr. deu tão certo que ele se tornou o rosto do universo cinematográfico da Marvel, consolidando o sucesso do Homem de Ferro. O personagem Tony Stark, criado em 1963 por Stan Lee, teve uma inspiração muito interessante da vida real. Ele foi baseado no empresário, inventor e piloto Howard Hughes, uma das figuras mais excêntricas e inovadoras do século XX. Hughes era conhecido por sua genialidade e estilo de vida extravagante, características que são facilmente vistas no Tony Stark dos quadrinhos e dos filmes. Assim como Hughes, Stark é um inventor brilhante, mas com uma vida pessoal conturbada, repleta de excessos e escândalos. Esse paralelo com uma figura da vida real torna o personagem ainda mais interessante, pois nos lembra que os maiores heróis também têm falhas e desafios internos para superar. Se você assistiu ao primeiro filme do Homem de Ferro, com certeza lembra da primeira armadura que Tony Stark criou enquanto estava preso em uma caverna. O que muitos fãs não sabem é que essa parte da história é uma adaptação direta dos quadrinhos originais. Nos quadrinhos, Tony é sequestrado por uma gangue de bandidos. E ao invés de ser no Oriente Médio, como no filme, ele é mantido refém no Vietnã, já que a história original foi escrita durante a Guerra Fria. Mesmo na prisão, Tony usou seu gênio inventivo para criar a Mark Amiro, a primeira versão de sua armadura, feita com materiais improvisados. Essa armadura era bem mais rudimentar, mas já mostrava o potencial do herói que viria a se tornar um dos pilares dos Vingadores. A evolução das armaduras. Uma das características mais marcantes do Homem de Ferro é a constante evolução de suas armaduras. Nos quadrinhos e nos filmes, Tony Stark está sempre inovando, criando novos trajes com tecnologias cada vez mais avançadas. Ao longo do MCU, vimos várias versões da armadura, desde a primeira Mark Preu até a Mark LXXV, que aparece em Vingadores Ultimato. Uma curiosidade interessante é que as armaduras vistas nos filmes foram ficando cada vez mais sofisticadas, tanto em design quanto em funcionalidade. Por exemplo, a armadura Mark L de Vingadores Guerra Infinita é feita de nanotecnologia, o que permite que ela se molde e se adapte instantaneamente a diversas situações. A cada filme, a evolução das armaduras reflete não só o crescimento de Tony Stark como personagem, mas também o avanço da tecnologia nos bastidores do cinema. O Homem de Ferro nos quadrinhos era diferente. Embora o Homem de Ferro dos filmes seja muito parecido com sua contraparte dos quadrinhos, algumas diferenças são bem marcantes. Nos quadrinhos, Tony Stark lida com problemas muito mais profundos de saúde e dependência.
Um dos arcos mais famosos do Homem de Ferro nos quadrinhos é o Demônio na Garrafa, em que Tony enfrenta seu vício em álcool, colocando sua vida e sua carreira de super-herói em risco. Esse arco foi um marco por mostrar um herói lutando com seus próprios demônios internos. Nos filmes, vemos algumas referências sutis a esse problema de Tony com o álcool, especialmente em Homem de Ferro 2, mas o tema nunca foi abordado com a mesma profundidade dos quadrinhos. Falando em Robert Downey Jr., é interessante notar como ele influenciou o desenvolvimento do personagem nos filmes. Desde o início, ele trouxe um toque muito pessoal a Tony Stark, adicionando características que não estavam no roteiro original. Por exemplo, o humor sarcástico e a personalidade um pouco arrogante, mas carismática, de Tony foram amplamente moldadas pelas improvisações de Downey Jr. durante as filmagens. Ele também insistiu em incluir momentos mais humanizados para o personagem, o que tornou Tony Stark alguém com quem o público poderia se identificar. A química entre Downey Jr. e o personagem foi tão forte que ele acabou influenciando não só os filmes, mas também os quadrinhos, onde o Tony Stark começou a adotar algumas características do ator a partir da década de 2010. Agora, uma curiosidade que pode deixar muitos fãs animados. Algumas das tecnologias vistas nas armaduras do Homem de Ferro já estão em desenvolvimento na vida real. Empresas de tecnologia militar e de robótica estão trabalhando em exoesqueletos que podem dar força extra aos soldados ou serem usados em resgates. A DARPA, agência de pesquisa do Departamento de Defesa do Lua, já criou protótipos de exoesqueletos que aumentam a força e a resistência dos usuários. Embora ainda estejamos longe de ver uma armadura completa como a do Tony Stark, os avanços em nanotecnologia, inteligência artificial e robótica estão nos levando cada vez mais perto de realizar esse sonho tecnológico. Uma curiosidade interessante sobre os bastidores do primeiro filme do Homem de Ferro é que Todd Phillips, diretor de Coringa e da trilogia Se Beber, Não Case, quase assumiu a direção do filme em 2008. Isso mesmo, Phillips chegou a ser cotado para dirigir o longa, mas acabou sendo escolhido Jon Favreau, que deu ao filme um tom mais leve e cômico, além de iniciar a formação do MCU como o conhecemos. Imagine como o universo cinematográfico da Marvel seria diferente se tivesse começado com uma direção totalmente diferente. E aí, qual dessas curiosidades sobre o Homem de Ferro te surpreendeu mais? Desde a origem nos quadrinhos até as inovações tecnológicas vistas nos filmes, é impressionante ver como esse personagem evoluiu e se tornou um ícone da cultura pop. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha com seus amigos que também são fãs do Homem de Ferro e se inscreve no canal para mais curiosidades e fatos interessantes. Comenta aqui embaixo qual versão da armadura é a sua favorita ou qual fato você achou mais curioso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!